Hoje nós vamos falar sobre cone circular reto, também conhecido como cone de revolução. É quando um triângulo retângulo efetua uma volta completa em torno de um de seus catetos. Aí ele gera o cone circular reto. Então o cone vai efetuar a rotação completa, o triângulo vai efetuar a rotação completa e vai gerar o cone. Tem três elementos básicos no cone: o raio da base, a altura e a geratriz, R, H e G. De cara, a gente já percebe uma relação métrica, uma relação que envolve o teorema de Pitágoras, que diz que g quadrado é igual a h quadrado mais r ao quadrado. E se nós planificarmos a superfície do cone, a gente vai ter um setor circular definido por um ângulo θ e um círculo. Esse arco todo em vermelho, ele mede 2πr, porque ele envolve o círculo da base do cone. E a medida desse ângulo θ é 2πr sobre g. Lembrando que é a medida do ângulo θ em radianos, que é justamente o comprimento do arco dividido pelo raio. Vamos falar agora de áreas e volumes. A área da base é a área do círculo, né? Essa área amarela. Então ela vale πr ao quadrado. A área lateral do cone é a área do setor circular, essa área que está sendo destacada em azul. E para calcular essa área a gente vai fazer uma regra de 3, diretamente proporcional. Se a gente imaginar uma circunferência que tem comprimento 2π vezes g, a área vai ser πg ao quadrado. Mas o nosso setor tem comprimento 2πr, então isso vai me dar a área lateral. Fazendo aí a regra de 3, você chega que a área lateral do cone é πrg. A área total é a área lateral mais a área da base. O cone tem uma base, então a área total é a área lateral mais a área da base. E o volume do cone, assim como da pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então definimos as áreas e o volume. Vamos falar um pouquinho da secção transversal do cone, que é a secção de um cone por um plano paralelo à sua base. Então a gente vai imaginar que esse plano alfa seja paralelo ao plano beta, que está interseccionando o cone e determinando a secção transversal, que é esse círculo de raio R' vermelho aí. Então, quando fazemos a secção transversal, a gente encontra dois cones semelhantes. Então, podemos escrever que a altura do menor está para a altura do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior. Pensando agora nas áreas, na razão entre as áreas das secções. A área da secção dividido pela área da base é πr' ao quadrado sobre πr ao quadrado. Ou seja, a área da secção pela área da base, simplificando π, é r' sobre r ao quadrado. E isso, obviamente, dá k quadrado. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Agora, se eu fizer a razão entre os volumes do cone menor e do cone maior, você vai perceber que a razão entre os volumes dá k ao cubo, porque a área da secção dividido pela área da base é k quadrado e h' sobre h é k. Portanto, a razão entre os volumes é k ao cubo. Secção meridiana do cone. A secção de um cone por um plano que contém o seu eixo forma um triângulo. Esse triângulo aí é a secção do cone. A área dessa secção, é só pensar na área do triângulo, né? É 2r vezes h sobre 2. O diâmetro da base vezes a altura sobre 2.
Pode ser que essa secção seja um triângulo equilátero. Pode ser que G seja igual a 2R. Quando G for igual a 2R, o cone será chamado de cone equilátero. Se o cone é equilátero, G é igual a 2R. Se G é igual a 2R, o cone é chamado de cone equilátero.